Panorama do mercado com Abas, as principais notícias do dia 20 de agosto. E claro que eu tenho que começar com a análise do que o Scott Bessent anunciou sobre controle dos yields dos vértices de 30 anos e 10 anos. Então, um plano de buyback do Tesouro norte-americano, explicar para você no que consiste e para que serve, quais as consequências diretas e indiretas. Bom, como eu tenho falado aqui em vários panoramas e vídeos do YouTube, os juros nos vértices longos têm ameaçado muito o financiamento da dívida americana. Isso é extremamente preocupante. Lembrando que hoje já praticamente um sétimo da despesa do governo americano é destinado a pagamento dos juros da dívida, o que é um percentual muito elevado. O que o Bessent acabou fazendo? Quais são as medidas que ele tomou? Um programa de buyback de títulos públicos do Tesouro americano, portanto, para que haja essa recompra, tire alguns títulos do mercado e, com isso, ele consiga diminuir o yield, o rendimento desses vértices longos. Agora, observe, primeiro detalhe, não é expansão fiscal, ele não está injetando dinheiro na economia, então cuidado com isso, porque se alguém falar que é inflacionário, tecnicamente não é inflacionário, porque o Scott Bessent, o que ele está fazendo, ele está comprando títulos e depois ele vai emitir títulos, provavelmente com um vencimento mais curto. Então ele está fazendo quase que um liquidity management e também uma administração da duration. Então ele pode acabar colocando a dívida americana com vencimento mais curto, colocando em treasuries de 2 a 7 anos e pode até acabar emitindo bills. Então lembre-se sempre do histórico de trader do Scott Bessent, alguém que trabalhou muito tempo com George Soros, foi aprendiz do Soros, trabalhou com o Druckenmiller e tinha o seu hedge fund macro, antes de assumir o cargo muito honroso de secretário do Tesouro. Então, agora nós estamos vendo o trader Bessent em ação, efetivamente. E aí quais são esses objetivos então? Explicado aqui o mecanismo de recompra e entendido que não gera expansão monetária, não é uma medida tecnicamente inflacionária, a primeira coisa é estabilizar a ponta longa da curva, como eu disse. Então, o Treasury de 30 chegou a bater 5,34, que é o maior nível desde 2007. Com isso, com essas recompras, tem uma demanda adicional que tenta conter esse movimento desordenado dos yields. Então, esse é um ponto já bastante importante. Por isso que ontem tivemos o dia 19 de agosto, tivemos uma queda de 5,25, 26 mais ou menos, 5,28, e caiu, os yields caíram até 5,18 mais ou menos. Agora hoje já volta a subir um pouco. Depois, segunda estratégia, melhoria da liquidez do mercado secundário. Esse aqui é o objetivo oficial do programa, né. Então, esses buybacks, eles vão de pelo menos de 2 bi para pelo menos 4 bi por operação, e vão tirar os títulos mais antigos, chamados off the run, os menos líquidos, né. Então isso fica também como ponto principal, melhorar a liquidez do mercado secundário. Depois tentar reduzir esse prêmio, né, o chamado term premium, e o custo de financiamento da economia. Então, com 10 e 30 anos muito altos, sobe tudo, sobe o custo das hipotecas, os chamados mortgage, dos corporate bonds, que são os equivalentes às debêntures aqui no Brasil, do crédito e, claro, a taxa de desconto das empresas. Então, o que o Bessent quer é evitar que haja um aperto excessivo das condições financeiras e isso, tecnicamente, se esse plano resultar numa redução desses vértices longos, tecnicamente, isso fará com que a bolsa até tenha um movimento positivo, que ela suba. Não vimos isso ontem no Nasdaq, que a bolsa não subiu, nessa parte pelo menos de tecnologia, que em tese estaria mais sensível, né, aos juros. A parte do S&P fechou ainda em alta, né, tivemos uma leve alta de 0,21, mas foi interessante o movimento, porque começou lá em cima e foi caindo ao final, então um movimento ao longo do dia muito negativo de venda, na verdade, então uma alta muito leve, pouco expressiva, no Nasdaq também caiu muito pouco. Então, num primeiro momento, não houve até agora uma reação muito expressiva das empresas no que concerne ao impacto dessa taxa de desconto. Agora, o interessante é que quando nós olhamos o Equal Weight, que é o S&P excluído Tech, aí houve realmente um benefício grande. Então, pode ser que nessa rotação, que eu tenho falado já há muito tempo, pode ser que nessa rotação o mercado tenha se sensibilizado um pouco, mas até as small caps, que tecnicamente são muito mais sensíveis, né, às condições, financeiras, taxa de juros
e outras questões macroeconômicas, até as small caps também não tiveram uma alta de 0,50, mas quando nós olhamos o movimento, é possível perceber que foi tímido, né, porque, de novo, o movimento também ao longo do pregão de queda. Então, eh, isso ainda nós vamos ter eu particularmente tenho um viés aqui que eu não acho que vai dar muito certo isso aqui, mas aqui é a minha opinião. Agora um quarto ponto ainda para não fazer uma digressão tão grande, reduzir uma dependência marginal de emissão longa muito cara. Então esse aqui seria outro ponto importante, que é justamente essa ideia de tentar começar a emitir mais bills, mais treasuries de 2 em 7 anos, e vai mudar um pouco o perfil da dívida americana. Ele era crítico da Yellen, quando a Yellen era secretária do Tesouro, alegando que ela teve a oportunidade de fazer o financiamento na ponta longa com um juro muito baixo, não fez, e isso fez com que os Estados Unidos, se ficassem numa posição comprometida com a o financiamento da dívida. E o quinto ponto, ganhar tempo para administrar um enorme refinanciamento da dívida americana. Então, uma combinação de buyback com gerenciamento de maturidade e maior emissão na parte do front da curva, né, na parte da frente aqui, parte curta e intermediária da curva, tentando, refinanciar sem inundar a parte dos 10 anos e do 30 anos. Tivemos até um leilão de 20 anos e a demanda foi muito tímida. Normalmente é uma demanda de japoneses nesse VETS, e a demanda foi muito tímida. Então, isso tem também uma questão importante. E aí, claro, o sexto ponto, que é um ponto não oficial, obviamente, é proteger valuations e condições financeiras. E esse, para mim, é um ponto mais importante para quem investe, para quem toma risco, é ter essa ideia, né? Então, os mortgage, como é que vão ficar a taxa de juros da parte de financiamento imobiliário, o crédito corporativo, Nasdaq, como é que ficam as small caps. Então, tem que olhar agora qual vai ser o, essa sensibilidade desses ativos de risco, né? Então, para você, só para resumir aqui, tentando fazer com um poder de síntese máximo para você entender, é um movimento de recompra de bonds com vencimento lá na frente, os títulos de duration longa, com uma ideia de limitar a oferta na ponta longa da curva, melhorar a liquidez, demanda relativa, conter os rendimentos de 10 e 30 anos e, em última análise, reduzir o custo de capital. Essa é a sequência causal do raciocínio. Então, ficar bastante atento a isso, né? Só que tem um risco também no curto prazo, né, que tudo bem, o maturity pode cair, juros atuais podem ficar potencialmente menores, só que existe um risco de refinanciamento dessa dívida. Ele está tentando resolver essa estrutura, não é uma questão de solvência fiscal, de novo, não é uma questão inflacionária, não reduz o déficit fazendo isso, não aumenta também o endividamento americano, é apenas uma administração dos juros que estão sendo pagos com maturidade, o vencimento desses títulos. Só que tem uma questão importante por trás, porque se eu disse há pouco tempo no Panorama que talvez, e disse num vídeo também, que talvez nós pudéssemos ver uma atuação coordenada de Tesouro e Federal Reserve com a gestão do Kevin Warsh, e agora o Partido Democrata, os políticos do Partido Democrata pressionando para que o Kevin Warsh abra quais são as ligações, os telefonemas que ele tem feito com o Trump e sobre o que eles têm dialogado nesses telefonemas, começa a me chamar a atenção essa atuação do Tesouro, porque poderemos começar a ver uma atuação coordenada entre Tesouro e Federal Reserve para tentar conter a dívida americana. E isso é extremamente preocupante e pode afetar bastante a credibilidade do dólar como instituição internacional e como moeda de reserva. E isso é algo que me preocupa. Ontem à noite eu até gravei um vídeo, já perto das 10 horas da noite, sobre o dólar, sobre o dólar enquanto instituição, crise do dólar, o que está acontecendo com a dívida americana. Na verdade, o tema do vídeo era a dívida americana. E é muito interessante isso, porque o que está acontecendo, na minha opinião, é uma atuação coordenada do Bessent com o Kevin Warsh para começar a fazer um controle da curva de juros e começar a encurtar a dívida americana nos vértices em relação aos quais o Federal Reserve tem controle. E começar a emitir muitas bills e treasuries aí, em mais de 2 anos, para que o Fed consiga controlar os juros da dívida e segurar esses juros para o endividamento norte-americano não explodir. Só que é uma manobra extremamente perigosa. Quando o Bessent faz esse tipo de anúncio de buyback,
Ele basicamente está apostando que o Federal Reserve vai cortar juros no médio prazo, no longo prazo, vamos colocar assim, no próximo na janela de 1 a 2 anos, que o Federal Reserve vai cortar juros. E é uma aposta perigosa, por quê? Porque se você tem o executivo comprando briga internacional, bombardeando outro país, atacando outro país, e um país que controla fluxo de petróleo, e essa energia começa a pressionar, e o presidente parece começar a dar declarações um pouco desesperadas em relação à necessidade de terminar o conflito, e não consegue terminar o conflito, e o petróleo começa a subir, e começa a ficar mais perto da casa dos US$ 100 o barril, tudo isso vai causando uma pressão inflacionária que pode levar a um banco central que aumenta os juros. E aí, eu já aproveito, ó, um barril de petróleo perto da casa de US$ 94 o barril. Eu aproveito a oportunidade para concatenar com a minuta que saiu ontem da discussão do FONC no último encontro, em que votaram 9 a 3 pela manutenção dos juros, mas que já foi perceptível a posição de que os membros do FONC estão mais hawkish do que o anúncio projetava. Então, atenção com tudo isso, porque parece haver uma atuação coordenada, mas ao mesmo tempo é um órgão colegiado que tem muitos membros com uma visão mais hawkish sobre a condução da política monetária e que pode acabar frustrando essa posição do FONC, pode acabar frustrando esse plano de atuação coordenada. De novo, isso aqui é a minha interpretação, certo? Eu não estou falando que eu tenho uma evidência de que existe uma atuação coordenada entre Tesouro e Federal Reserve, não é isso. É a minha leitura do que está acontecendo, ok? Então, por favor, também entenda que é a minha visão como investidor profissional, como alguém que estuda o assunto, e eu tomarei as minhas decisões com base nessa visão. Não estou dizendo que é o que o noticiário está reportando. O noticiário não está reportando que existe uma atuação coordenada entre Fed e Tesouro, tá? Então, isso aqui é interpretação, não é, descrição dos fatos e das notícias. Mas, como muitas pessoas também querem saber a minha opinião sobre como eu interpreto as ações, entenda que essa é a minha visão sobre o que está acontecendo e existe um risco por trás disso. É uma aposta de que os juros cairão, mas ao mesmo tempo tem um risco por trás disso, porque se isso não acontecer e de repente a inflação começa a subir e o Federal Reserve tem que subir os juros, esse financiamento da dívida pode ficar ainda mais caro. Então é uma jogada de risco do Bessent, embora ele possa estar certo, eu até concordo com a visão dele, se pensar assim como o Bessent trader, né, que é isso que ele está fazendo, concordo que ele tem uma grande probabilidade de estar certo, mas não deixa de ser arriscado, não deixa de criar um precedente também para outras administrações fazerem algo similar. E esse era o panorama que eu queria enfatizar hoje. Hoje um panorama especial porque merecia realmente uma atenção essa manobra do Bessent. Posso até falar rapidamente dos outros mercados. Aqui o Brasil parece ter dado uma estabilizada depois de muitas quedas, mas o, o mercado fica ainda aguardando. Lembrando, começar a termos uma queda dos rendimentos nos vértices longos americanos, também fica difícil para que o título longo brasileiro caia. Então essa visão comparativa sempre é muito importante, né, essa visão do carry trade. Então o Brasil fica numa situação um pouco delicada, com todas as pessoas com as quais eu converso, poucas pessoas recomendando alocação em vértices longos aqui no Brasil, recomendando no máximo 2031, 2032. De novo, não é recomendação de investimento, só estou falando as opiniões que eu recebo também com pessoas com as quais eu converso, investidores profissionais, pessoas que atuam na área. Então, só estou aqui reportando um pouco do que as pessoas estão vendo. No Japão também é outra preocupação, porque se começam a subir os juros, pode ter saída de capital japonês dos Estados Unidos voltando para o Japão, então é mais um ponto delicado, né, nessa ótica global dos ativos. E tivemos um resultado ontem da Target, um bom resultado, uma varejista americana veio muito forte. Hoje o mais importante é acompanhar o resultado do Walmart, porque é praticamente um termômetro do varejo americano como um todo, então todos os olhos estão voltados para a divulgação dos earnings do Walmart. E tivemos também divulgação de Analog Devices, teve um bom resultado, que mostra que a demanda de ar não é só por GPU, tem também uma demanda por energia, por resfriamento, então essas outras camadas da IA também estão se beneficiando bastante. E tivemos o resultado, como eu disse no panorama de ontem, de Lowe's. E Lowe's é muito mais voltada para a pessoa física que faz os seus reparos em casa sozinha, e essa pessoa física está já com um menor apetite de compra, então isso também começa a acender o alerta de desaceleração na economia americana, por isso que é importante sempre acompanhar os earnings das empresas também, para você entender o quebra-cabeça como um todo. Então fica aqui esse panorama especial hoje para comentar a manobra do Bessent. Um abraço para você e ótimo dia 20 de agosto.